Imagine como os bolsonaristas vão se comportar se Bolsonaro for reeleito. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Vai custar para você de graça e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas, especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Obrigado. Eu gravo esse vídeo às 6h30 da manhã de quarta-feira, 14 de setembro, e na véspera 13 ocorreu um debate entre os candidatos a governador de São Paulo. Em algum momento do debate, enfim, o deputado estadual Douglas Garcia, do Partido Republicano, os bolsonaristas, partiu para agredir a jornalista Vera Magalhães, que apresenta a TV Cultura, enfim. E isso mostra claramente o que pode acontecer se os bolsonaristas, na verdade, não só Bolsonaro, saírem vitoriosos na eleição de 2 de outubro. É evidente que esse tipo de comportamento, essas figuras, na verdade, não saíram do nada, há todo um contexto, né, que começou lá atrás, quando boa parte da imprensa grande adotou um discurso de criminalização da política, de criminalização da esquerda, de criminalização principalmente do PT. Do PT por ser o principal partido da esquerda brasileira. Fosse outro partido, seria esse outro partido. Além disso, o discurso único sobre tudo, enfim, tirando, na verdade, vozes dissonantes do debate público na imprensa. E isso vai criando uma ojeriza, além da adoção do pseudo-moralismo, quando se colocou lupas de aumento em discussões sobre suspeitas de corrupção, etc. Enfim. Ou seja, o resumo da ópera, que já vem de longa data, de muito tempo, é que todas as mazelas do Brasil eram culpa do PT. É evidente que os noticiários, a imprensa, enfim, nunca usou essa frase, esse jargão, mas era essa a mensagem que se passou por muito tempo. O resultado disso, com o adendo da Lava Jato, fez aflorar esse tipo de gente como o tal do Douglas Garcia aí, que acima de tudo é um covarde, como todos os bolsonaristas são. A agressão à jornalista parte do pressuposto de que não se pode fazer críticas a Bolsonaro, porque se fizer críticas está do outro lado do PT. E se tem uma coisa que a Vera Magalhães não é petista. Talvez até o Douglas tenha conseguido fazer com que ela vote em Lula para presidente da República agora em 2 de outubro, devido às agressões. Ela já foi agredida por Bolsonaro no debate e isso estimula que os outros façam. No tempo da ditadura, se tinha uma frase que dizia assim: o problema não são generais, o problema é o guardinha da esquina. Quando se fala guardinha da esquina, não necessariamente é o oficial de polícia que faz a segurança ostensiva. Mas esses caras que não são autoridade, não são nada, porque esse Douglas Garcia, que pede ser deputado, não é nada, se arvorarem no direito de agredir as pessoas. E é isso que pode pipocar ainda mais caso os bolsonaristas saiam vitoriosos na eleição desse ano. A gente teve o caso lá do empresário do agro, enfim, sei lá, que humilhou uma senhora pobre na entrega de marmita e depois apareceu orando, enfim. Esse tipo de coisa vai pipocar, tende a pipocar, se os bolsonaristas saírem vitoriosos na eleição desse ano, porque eles vão se sentir legitimados ainda mais a fazer esse tipo de coisa, a fazer esse tipo de agressão, principalmente contra as mulheres. Muito provavelmente, se a Vera Magalhães fosse homem, muito provavelmente o tal Douglas Garcia não fizesse o que fez. Até porque o medo de uma reação física, inclusive, era grande. Eles são covardes, eles partem para cima de jornalistas mulheres para agredir. Não é de hoje que Bolsonaro agride jornalistas, principalmente as mulheres, e não é de hoje que bolsonaristas estão agressivos. São inúmeros os casos de relato, por exemplo, de pessoas que tiveram seus carros arranhados, apedrejados, com agressividade, por terem adesivo de Lula ou de outro candidato
em seus carros. Não é de hoje. O próprio Ciro Gomes, inclusive não só com o PT, né? O Ciro Gomes relatou no Rio Grande do Sul que chegou um cara lá para bolsonarista para agredir e tal, houve a possibilidade dele estar armado, a suspeita dele estar armado, enfim. E olha que o Ciro Gomes é um cara que tem sido tão virulento quanto os bolsonaristas em relação a Lula e ao PT. A gente precisa ter claro isso, ter muita clareza, muita consciência do risco que o Brasil sofre se os bolsonaristas saírem vitoriosos na eleição de 2 de outubro. Mas, repito, esse caso não aconteceu de agora, não surgiu do nada. Isso tem todo um contexto que já vem de longa data. E é preciso começar a botar um fim nisso. É preciso derrotá-los nas eleições esse ano e começar a repactuar as relações políticas no Brasil. Não dá para tergiversar, para amansar com esses fascistóides que a gente tem aí. A gente não pode mais tolerar esse tipo de coisa. E aí é que entra a questão do paradoxo da intolerância, né? Quando a gente é tolerante em relação aos intolerantes, eles nos engolem. E aí a gente fica numa situação de não mais convívio em sociedade, de não mais nenhum tipo de civilidade. Esse caso da Vera Magalhães é um exemplo crasso disso, né? O tipo de agressão que esse sujeito se prestou a ir lá fazer contra ela. Aí pode discordar do trabalho de qualquer que seja jornalista, você que está assistindo esse vídeo, você pode discordar de tudo que eu falo aqui, não tem problema. Isso faz parte da vida, né? Principalmente pessoas que são públicas, né? Os jornalistas de TV, por exemplo, eles tendem a ser figuras mais públicas, mais conhecidas, do que os jornalistas de veículos impressos ou de sites, enfim, textos escritos, né? Porque não aparece, não tem o rosto aparecendo, né? É normal esse tipo de coisa, é normal você discordar, é normal qualquer tipo de coisa dentro da civilidade. O que não pode ter é esse tipo de atitude. A imprensa também ela normalizou uma série de abusos judiciais e abusos de toda ordem, né? Pormenorizou já o candidato Bolsonaro em 2018, quando ele falava as besteiras que dizia, as atrocidades que dizia. Então, essa naturalização da violência é que tem feito com que essas figuras se achem no direito de agredir outras pessoas, de agredir os discordantes. E é por isso que a gente precisa vencer, derrotar os bolsonaristas em 2 de outubro. É importante que a gente eleja o Lula. E aí, independente de você gostar do Lula ou não, é o Lula que mais tem condições de a gente tem que acabar com esse processo eleitoral já em 2 de outubro. Quer você goste disso ou não, quer você prefira outro candidato ou não. Mas se você condena, tem ojeriza a esse tipo de coisa, o primeiro passo para a gente colocar fim é derrotá-los em 2 de outubro. E derrotá-los em todos os espaços possíveis. Derrotá-los na presidência da República, derrotá-los nas eleições para os governos estaduais, derrotá-los para as assembleias legislativas, derrotá-los em todos os espaços possíveis, né? Nem todo bolsonarista, nem todo complacente com esse tipo de coisa vive de ranger os dentes. Muitos esbanjam sorrisos, muitos se apresentam como moderninhos, né? Ativos nas redes sociais, moderninhos, vendem a imagem de limpinhos e cheirosos. Entendam. E esses tendem a ter mais um viés parecido com aquela turma da Lava Jato, tal, que está caindo por terra, né? O Moro aí já cada vez mais se mostra, porque vai perder a eleição para o seu padrinho político no Paraná, que é o Álvaro Dias, mas cada vez mais se mostra. Mas a gente tem que são os bolsonaristas de terno e gravata, né? Os que trabalhados no Palmolive. Esses também tratam de forma pormenorizada esse tipo de coisa, quando tentam fazer falsas equivalências. Não existe falsa equivalência aqui. Nós temos um lado que faz ódio à violência, que é agressivo, que atua na necropolítica, na política da violência, da morte e tal. Não temos o outro lado, que debate a civilidade, que pode defender as teses liberais que forem, mas dentro da civilidade do debate político, e não agindo como grandes memes de Facebook, memes de rede social, ou metidos a cavalo do cão, como a gente costuma dizer aqui. Esse caso da Vera, e aí não estou passando o pano para nenhuma postura dela, no passado, ela foi uma das figuras
que ajudou a alimentar esse tipo de coisa, que ajudou a fazer essas figuras saírem do armário, na defesa desavergonhada das arbitrariedades judiciais e políticas da Lava Jato. Né? Tem um famoso vídeo dela que circula aí, dizendo que o Moro é um xadrista, que bota aquele terninho preto, tá numa lambiceda desavergonhada. Ela também tem sua parcela de culpa nisso, mas isso não justifica as agressões que ela sofreu, nem do Bolsonaro no debate da Bandeirantes, nem nesse debate para os candidatos a governador de São Paulo. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Esses machões que a gente tem aí, eles precisam ser excluídos da vida política, da vida pública. Que eles fiquem tocados no armário, que eles voltem para o lugar de onde eles saíram. Não dá mais para conviver com esse tipo de coisa. Há divergência de ideias, há divergência política, ela é salutar, ela deve acontecer, é importante que ocorra, mas todo debate, toda divergência ser tratada na forma da intimidação é que não pode mais acontecer. E aí fica a pergunta, será que o Brasil aguenta mais 4 anos disso, pelo menos mais 4 anos disso? Né? Será que eu, você, a gente aguenta mais 4 anos disso? Tem gente que tem medo de usar camisa vermelha na rua agora. Né? E isso não está certo. É preciso que a gente coloque um fim nisso. E o começo do fim é na eleição de 2 de outubro, é elegendo Lula, é elegendo os governadores antibolsonaristas, deputados, senadores. A gente precisa dar um basta nisso agora, em 2 de outubro. Eu tenho certeza, e provavelmente você que está assistindo esse vídeo também, já percebeu que o Brasil não aguenta mais isso. E aí é o apelo à reflexão. Independente se você não, sua primeira opção de voto não é o Lula, ou os candidatos antibolsonaristas que a gente tem aí, que de alguma maneira flertam com isso, pondere, reflita, né? Vamos acabar com isso já no primeiro turno e depois faça oposição, não tem problema. O inimigo agora, o adversário da sociedade, da civilidade, é Bolsonaro. E depois as teses dos porquês e tal, o debate em torno desse período que o Brasil está vivendo, deve ser feito. Ele deve ser feito, mas num grau de civilidade mínima. Né? O Brasil não aguenta mais 4 anos de bolsonarismo. Pelo menos 4 anos de bolsonarismo. Não aguenta mais. Chega. Né? Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peço seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Vai custar para você, é de graça. Também peço que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, todas elas, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Assim você ajuda a trazer mais gente para esse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo, a brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, você pode discordar de tudo que eu acabei de falar, mas só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Grande abraço.